Ó, então, a partir de agora, a gente está gravando. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 1. Nós vamos continuar fazendo a leitura acompanhada, os comentários a partir de onde nós paramos. Eu vou só fazer um rápido apanhado aqui do que a gente falou semana passada, mas muito rápido mesmo, tá? Mas ainda assim, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Bom, Emmanuel começa a sua narrativa no livro aqui, ó, na cidade de Corinto, que era uma importante cidade, né? Um centro ali comercial para onde convergiam vários povos da época, na Acaia, né? Que era aquela região ali que envolvia todo aquele pedaço ali no finalzinho da Macedônia, Tessalônica, Bereia. A Acaia pegava isso tudo, Corinto, enfim. Nós vimos na narrativa de Emmanuel que era uma cidade que tinha, né, 2 templos famosos, e um templo era voltado para as questões... faltou a palavra. Para as questões voltadas... gente, faltou a palavra. Prostituição. Para as prostituições das mulheres. E isso era uma questão muito forte ali de Corinto. Ela era conhecida, olha, Corinto tornara-se famosa pelas tradições de libertinagem da grande maioria dos seus habitantes. E eu tinha deixado de comentar na semana passada uma curiosidade que na primeira carta de Paulo, isso era tão forte, né, que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é os moradores da cidade de Corinto, né, ele tem um trechinho que na Bíblia de Jerusalém levou o título de fornicação, direcionada justamente a esse tema. Olha que interessante. Quem quiser, depois anota e vai lá ler. Na primeira carta aos Coríntios, na Bíblia de Jerusalém, é a fornicação, que está o título. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu já abordei isso várias vezes lá no estudo do Boa Nova, mas eu acho que eu não abordei isso aqui. Várias vezes eu vou citar textos do Antigo, do Novo Testamento, né? E nós sabemos que existem diferentes tradições dos textos bíblicos, tá? Cada tradução dá um título diferente. Por quê? Porque nos originais não, que não existe originais, mas no que se tem dos Antigos Testamentos, não existe capítulo, não existe versículo. Os textos são escritos corridos. Eu vou trazer aqui semana que vem para mostrar para vocês. Os textos são escritos corridos. A divisão de capítulo e a divisão de versículo, ela foi colocada para facilitar o estudo. Versículo, a divisão de versículo é universal, é a mesma para o mundo inteiro, mas capítulo não, nem título. Capítulo também. Título que não é. Então, cada um dá o título. Então, nesse trecho aqui, por isso que eu estou falando, na Bíblia de Jerusalém, esse trecho da carta de Paulo ganhou o título de fornicação. Eu vou ler só um trechinho aqui, para vocês. No versículo 18. Fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. É muito interessante, viu? Então, na carta de Paulo, que ele escreveu muito lá para frente, né? Não foi nesse período aqui, ele já alertava por conta disso. Tem outras questões também que ele coloca ali, então vale a pena ir lá dar uma lida. Bom, continuando. Então, eles viviam, né, dessa forma, e ali estava começando, né, estava iniciando um período de muitos tormentos. Por quê? Os escravos e os povos, né, ali que estavam sendo torturados pelo Império de Roma, né, e sobretudo pelos seus representantes, eles estavam começando a se rebelar. Então, estavam começando a acontecer mortes de soldados. Então, foi enviado para lá Licínio Minúcio, que foi quem conquistou Corinto para Roma, né? Invadiu a cidade, matou todos os homens, pegou as mulheres e as crianças e vendeu como escravos. Ele fez isso e voltou para Roma. E depois, agora, nesse momento, ele retorna para colocar, entre aspas,
ordem no local. Só que, na verdade, Emmanuel conta para a gente que a intenção dele é terminar a vida ali em Corinto, mas terminar a vida em Corinto ali com posses bastante consideráveis. Então, o que ele fazia? Ele se apossava principalmente das fazendas, né, do território das pessoas, e arrumava qualquer motivo para isso. Esse era o ambiente, tá? Que inicia a nossa trajetória. Bom, a gente viu, começou a conhecer Josedeb, né, ou Iorsedeb. Tem várias formas eu prefiro falar Josedeb. Filho de Jared, que era, né, um israelita que morava ali naquela região e que passava, a gente viu um pedacinho pequeno do início, né, de Emmanuel traçando o perfil moral, e a gente vai ver traçando outras questões da vida dele, o quanto que ele passa na mão dos soldados. Ele já é um senhor de idade, né? Emmanuel fala aqui do seu corpo frágil, da sua barba branca, do seu corpo trêmulo, e ele passa por violência física mesmo, né? Ali na mão daqueles soldados, porque ele passa pelos soldados e nada fala, baixa a cabeça. Aí os soldados falam, como assim você vai passar por nós e não vai nos cumprimentar? E aí dá o sopapo nele. E ali ele começa, né, quieto ainda, refletindo ainda sobre a sua condição, né, de povo perseguido. A Elza comentou, eu havia esquecido de trazer, a Elza colocou para a gente sobre A Caminho da Luz, onde Emmanuel traz para a gente comentário. O Ítalo também muito bem colocou sobre as provas da sociedade, né, dos grupos como um todo, que o povo os hebreus foram vindos de Capela, tinham uma missão, não conseguiram cumprir a sua missão por se acharem exclusivistas, mas trouxeram uma ideia de Deus único muito importante para iniciar o pensamento, né, do povo em relação a Deus. Bom, rapidamente foi isso que a gente viu. Depois, quando o vídeo estiver lá disponível, vocês assistam com mais detalhes, tá? Até aqui tudo bem? A gente pode continuar? Eu tenho alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Com mim, tudo bem. Tudo bem? Francisco, Rosilene, Rosana, boa noite, amores. Vocês estão aí, né? Vamos lá. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Betinho. Betinho está no meio das plantas. Marcinha. Bia. Eu. Outra Marcinha aqui, Márcia Mendes. Heloísa. Sejam bem-vindos, meus amores. Estou vendo aqui o nomezinho de vocês aqui. Bom, vou repetir para quem não estava aqui, tá? Eu continuo achando que não tem ninguém aqui pela primeira vez, mas se tiver, o nosso estudo é construído por todo mundo. Quem quiser falar, abre o microfone e fala, tá? Seja para fazer reflexão, para acrescentar o que eu estou falando, alguma outra informação que eu não tenha. Então, fiquem sempre à vontade. Então, agora a gente vai entrar no texto que a gente terminou semana passada. Emmanuel falava assim, ó, a humilhação experimentada fazia-o regressar pela imaginação aos períodos mais difíceis da história de sua raça. Aqui está falando do pensamento de Josedeb, depois que ele sofreu, nesse momento aqui, a primeira agressão física dos soldados. Por que motivo e até quando sofreriam os israelitas a perseguição dos elementos mais poderosos do mundo? Qual a razão de serem sempre estigmatizados como indignos e miseráveis em todos os recantos da terra? Entretanto, amava sinceramente aquele Pai de justiça e de amor, que velava dos céus pela grandeza da sua fé e pela eternidade dos seus destinos. Ou seja, ainda vigorava no coração, né, de Josedeb o amor fiel, a fidelidade ao amor de Deus, mesmo diante dessas humilhações, que não foram só essas aqui não, viu? A gente vai ver ainda no texto de hoje desde quando que esse homem passa por sofrimentos violentíssimos na sua vida, como pai, como marido, como cidadão.
e se manteve ali firme até quando ele conseguiu. Pai de justiça, fé pela eternidade, ou seja, enquanto os outros povos se entregavam ao relaxamento das forças espirituais, transformando em esperanças sagradas em expressão de egoísmo e idolatria, Israel sustentava a lei do Deus único. O Emmanuel traz um pouquinho do que ele coloca lá, Caminho da Luz, aqui para a gente. Esforçando-se em todas as circunstâncias por conservar intacto o seu patrimônio religioso. Isso era muito forte no povo hebreu, né? Essa consciência de Deus único, de Deus Pai, era muito forte já dentro deles. Com sacrifício, embora da sua independência política. Acabrunhado, o pobre velho meditava na própria sorte. Aqui, Emmanuel começa a traçar um pouco do perfil moral, né, e da vivência dele. Ele coloca, olha, esposo dedicado. Enviuvara quando aquele mesmo Licínio Minúcio, questor do império, anos antes, instaurara nefandos processos em Corinto, ou seja, na primeira vez que Licínio Minúcio colocou os pés em Corinto e começou a fazer, né, todos os seus atos nefandos, aqui na palavra de Emmanuel, a esposa de Josedebe, que não é dito o nome dela, né? Não é dito o nome dela em momento nenhum, porque espíritos que já alcançaram uma certa elevação não fazem questão de dizer os seus nomes, né? Teve um estudo nosso que a gente fez uma reflexão sobre José, pai de Jesus, que não se tem muitas informações sobre ele, né? E aí eu fiz um comentário e depois alguém trouxe um texto falando justamente sobre isso, né? Que com certeza é um espírito muito preparado para receber a missão de ser aquele que traria Jesus, né, à Terra, junto com Maria, que também, né, nas palavras de Emmanuel, sobretudo a Caminho da Luz, um espírito sublimado. Enfim, a mãe, a esposa de Josedebe, pai de Abigail e Gesiel, que a gente vai conhecer hoje, não tem nome aqui, mas a gente consegue perceber pela narrativa de Emmanuel, através do comportamento de Josedebe, de Gesiel, de Abigail, que era um espírito muito, muito acima da média. Sua grande fortuna, então vamos lá, instaurar nefandos processos a fim de punir alguns elementos de sua população descontente e rebelada. Isso aqui, guardem essa informação, porque isso aqui vai ser importante para a gente entender lá na frente alguma coisa que eu vou trazer, não sei se a gente vai trazer hoje. Licínio Minúcio entrou na cidade, instaurou nefandos processos em Corinto, a fim de punir alguns elementos da sua população de Corinto, descontente e rebelada. Foi o mesmo processo que eles estavam passando agora. Sua grande fortuna pessoal foi extremamente reduzida. E olha que informação, Josedebe tinha uma fortuna, ele era um senhor de posses, mas agora não era mais. Já tinha sido. Então, imagina, essa já está falando aqui da segunda grande prova pela qual ele passou. Primeiro, perdeu a esposa por conta desses acontecimentos. Segundo, perdeu as suas posses. Sua grande fortuna pessoal foi extremamente reduzida e houve de amargurar uma prisão injusta. Foi preso, olha, sofreu na prisão. Resultante de falsas acusações. Olha isso, gente. Isso tudo. E ele ainda permanecia temente a Deus. Ainda passava por isso, cabisbaixo, com seus sentimentos ali dentro dele borbulhando, mas com fé em Deus. Resultante de falsas acusações que lhe valeram pesados dissabores e terríveis confiscos. Sua mulher não havia resistido aos sucessivos golpes que lhe feriram fatalmente o coração sensível, mergulhando-se na morte. Ralada de acerbos desgostos e deixando-lhe os 2 filhinhos que constituíam a coroa
de esperança da sua laboriosa existência, Gesiel e Abigail. Desenvolviam-se sobre o carinho de seus braços afetuosos. Então, perdeu a esposa, perdeu as posses, foi preso injustamente e teve que criar e cuidar dos seus 2 filhos sozinho, Gesiel e Abigail. Mas ainda assim, era um pai carinhoso e afetuoso. E por eles, no acúmulo dos sagrados deveres domésticos, sentia que a neve da estrada humana lhe alvejara precocemente os cabelos, ou seja, né? É tanto sofrimento que envelheceu precocemente. Consagrando a Deus as suas mais santas experiências, ou seja, todas essas provas, José-Deb ainda era fiel a Deus e consagrava a Deus essas experiências da sua vida, ou seja, né? Glorificava poder passar pelas provas até então. A mente lhe veio, então, a mais viva, a silhueta graciosa dos filhos. Gente, aqui não está implícito no texto, tá? Mas eu arrisco falar por conta própria que esse trecho aqui, vocês estão vendo que o processo psíquico que está acontecendo aqui com José-Deb, né? Ele foi bufeteado, né? Um senhor já, pelos soldados, foi humilhado. Dentro do seu coração, ele começou a pensar em várias questões, né? Da perseguição do seu povo, de tudo que ele passou até ali, da morte da esposa, de tudo que a gente já falou. Mas ele começa a lembrar dos filhos. Olha como Emmanuel coloca, se era um lenitivo, conhecer o sabor agradável das experiências do mundo a benefício dele. Eu não tenho dúvidas de que aqui ele estava sendo inspirado a ter esses pensamentos, né? Para aliviar esse peso do seu coração. Porque em todo momento, né? Em todo momento, quando a gente tem, né? Quando a gente está próximo de Deus, quando a gente da prece como instrumento de conexão com o Pai, a gente é acompanhado da melhor forma. A gente não percebe, mas a gente é intuído em diversas formas. A gente pensa, às vezes, que é o acaso, que é um pensamento nosso, mas aquele pensamentozinho que vem batendo, a gente costuma brincar que tem um anjinho e tem um diabinho, né? O anjinho fala uma coisa, o diabinho fala outra. Podem ter certeza que ele estava sendo acompanhado, intuído, para que seu coração se livrasse do peso desses pensamentos. Lembra dos seus filhos, seus tesouros estão lá te esperando. O tesouro filial compensava o das flagelações em cada acidente do caminho. A evocação do lar, onde o amor carinhoso dos filhos alimentava as esperanças paternas, suavizou-lhe as amarguras. Olha isso. E outra, quando isso não é um processo que vem, né, por graça de Deus, através dos seus emissários que nos acompanham, deve ser um instrumento nosso, né? Quando a gente entra num momento de cólera ou num momento de raiva ou qualquer momento que cai a nossa vibração, puxar pensamentos que nos elevem, como esse que José-Deb estava tendo, é um instrumento que a gente tem que ter, né? Emmanuel fala disso também, Joana de Ângeles fala disso muito, né? Do campo mental que a gente cria com os nossos pensamentos. E ele se sentiu um pouco aliviado. Que importava a brutalidade do romano conquistador quando sua velhice se aureolava dos mais santos afetos do coração. Diante disso tudo, ainda reinava no ambiente da sua casa, graças a ele, que era um pai amoroso e carinhoso, graças à mãe que evangelizou e educou esses corações, ali, ainda assim, reinava a paz em seus corações e a relativa alegria, né? Experimentando resignado consolo, chegou lá no mercado, né? Foi trabalhando o seu pensamento, chegou no mercado e concluiu lá a sua compra. O movimento não era intenso na feira habitual, lembra? As pessoas estavam dentro de casa, com medo de Licínio Minúsculo, que chegou ali, já tinha a fama de ser agressivo e chegou para colocar a ordem na forma como ele entendia, né? Então, as ruas estavam vazias, como nos dias mais ruins. Entretanto, havia certa concorrência de compradores. Mormente,
de libertos e pequenos proprietários que afluíam das estradas de Sencreia. Sencreia era um outro porto importante ali naquela região da Acaia. Uma cidade portuária. Bom, até aqui alguém quer colocar alguma coisa? Então, vamos prosseguir. Mal ele tinha comprado, feito as suas compras de peixe e legumes, uma luxuosa liteira passou no centro da praça e dela saltou um oficial patrício. Liteira eram aqueles carros que tinham uma acomodação no meio carregada por escravos, né? Nas pontas. Desdobrando largo pergaminho. Então, desceu um soldado, né, um oficial patrício, desdobrou um largo pergaminho ao sinal de silêncio, pediu silêncio, todo mundo ficou quieto, né? E aí ele começou a ler um édito. O que é édito? Édito é um edital, é uma ordem de uma autoridade ou uma ordem judiciária. Acreditem se quiser, até hoje existe esse procedimento de pregar edital. Eu mesma já preguei edital na porta do cartório. Quando vocês escutam falar, não sei se quem aqui já passou por um processo, você falou, foi citado por edital, publicou o edital, né? Até hoje tem isso. Se vocês forem alguma vez num cartório judicial, cartório de nota não, tá? Que também deve ter, mas num cartório judicial, reparem, tem lá na entrada, que tem que estar no local visível, né? Tem lá os editais colados lá, são esses éditos aí, até hoje. Licínio, e aí o que estava escrito nesse edital que esse patrício estava trazendo? Que todo mundo parou para prestar atenção, né? Licínio Minúcio, questor do Império e legado de César, encarregado de abrir nesta província a necessária devassa para restabelecimento da ordem de toda a Caia, convida todos os habitantes de Corinto que se considerarem prejudicados em seus interesses pessoais, opa, daí já dá para botar um pezinho lá atrás, né? Ou que se encontrarem necessitados de amparo legal, a comparecerem amanhã ao meio-dia no Palácio Provincial, junto ao templo de Vênus Pandemos, a fim de exporem suas queixas e reclamações, que serão plenamente atendidas pelas autoridades competentes. Lembra que a gente acabou de ler que, quando da morte da esposa de José-Debe, foi exatamente isso aqui que ele estava fazendo? A pretexto de colocar ordem, a pretexto de chamar as pessoas para reclamarem as suas queixas, ele não só não atendia, como arrumava um jeito de ainda assim punir, tirando as suas terras, levando à prisão aqueles que se excediam nas suas reclamações, né? Então, isso já tinha acontecido, né? E estava acontecendo de novo. Lido o aviso, né? Terminou de ler o aviso, o mensageiro entrou na viatura, sustentada por hercúleos braços escravos, né? Escravos fortes, e desapareceu na primeira esquina, foi embora. Entre aqueles que estavam ali, surgiu logo opiniões e comentários, começaram a comentar sobre aquilo. Os queixosos não tinham conta, ou seja, eram várias. Falou de quem estava se achando prejudicado, era a multidão inteira que estava ali, todo mundo se achando prejudicado. O legado e seus prepostos, logo de começo, não tinha conta. O legado, logo de começo, se apossaram de pequenos patrimônios territoriais da maioria das famílias humildes, cujos recursos financeiros não davam para custear o processo no Fórum Provincial. Não existia justiça gratuita, né? Que hoje existe, e é muito recente, viu? As pessoas não tinham acesso à justiça. Na história muito recente do nosso país também não tinha, não, viu? Então, eles eram tomados nos seus bens, prejudicados, mas não tinham condições de chegar lá e abrir um processo que fosse verificada, né, a justiça daquilo que foi feito com eles. Então, o que eles tinham para fazer?
Nada. Engole o choro. Era isso que eles tinham para fazer. Ou, né? Ou não, né? Daí, a onda de esperança. Mas os pobres, coitados, ainda haviam esperança em seus corações, que avassalava o coração de muitos e a opinião pessimista de outros que não enxergavam no édito senão nova cilada. Ou seja, uns ainda tinham esperança, outros já eram mais um pé atrás ali, falou assim, ó, isso aí é uma nova cilada. Para obrigar os reclamantes a pagarem muito caro as suas legítimas reivindicações. Josedeb ouviu a comunicação oficial. Como é que vocês acham que ele recebeu essa notícia? Acho que todo mundo aqui conhece a história do livro, né? Pois é, ele se deixou levar, colocando-se imediatamente entre os que se julgavam com direito a esperar legítima indenização pelos prejuízos sofridos noutros tempos. Animado das melhores esperanças, demandou para casa, escolhendo o caminho mais longo, de modo a evitar novo confronto com os que haviam humilhado ele rudemente. Ou seja, ele escolheu um caminho mais longo para não esbarrar de novo com os soldados e não correr o risco de ser de novo violentado, né, agredido. Mas não adiantou. Olha que cruel. Não havia caminhado muito quando lhe surgiu à frente novo grupo de militar romano em conversação ruidosa que transbordavam alacremente nas claridades da manhã, defrontando o primeiro grupo de tribunos e sentindo-se alvo de comentários deprimentes a transparecerem risos e escarninhos, o velho israelita considerou. Aí veio o pensamento dele, e agora? Eu falo com eles, porque foi isso que eles me exigiram há poucos momentos atrás, e eu não fiz, e eles me bateram, ou eu passo sem falar? Difícil, né, gente? Eu nem sei o que eu escolheria no lugar dele, sinceramente. Não faço ideia do que eu escolheria. Deverei saudá-los ou passar mudo e reverente, como procurei fazer na vinda? Preocupado com o evitar novo pugilato, que pugilato era um instrumento de agressão, que era uma luva que eles usavam para socar. Usavam isso naquelas lutas que eles faziam, mas era uma luta, um instrumento que botava na mão e tinha uns instrumentos na ponta que faziam o soco, né, o revide ficar mais violento, mais dolorido. O evitar um novo pugilato que agravasse as humilhações daquele dia. Inclinou-se profundamente qual mísero escravo e murmurou tímido. Ele pensou assim, ele optou por falar, porque na outra eles reclamavam que ele passou sem falar, né, sem cumprimentar. Então ele falou, não, então vou cumprimentar. E aí cumprimentou. Salve, valorosos tribunos de César. E aí o que aconteceu? De novo, não havia caminhado muito quando lhe mal acabou de dizer, um oficial de fisionomia dura e impassível se acercou exclamando, que é isso? Um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? Chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial? Né? E o que ele está falando aqui? Como assim vocês estão se dirigindo a gente? Quer dizer que as autoridades aqui da província estão desse jeito, estão deixando a coisa correr solta. Façamos justiça por nossas próprias mãos. E novas bofetadas estalaram no rosto dolorido do infeliz. Já tinha levado a bofetada na ida por não ter falado. Por ter optado falar, levou de novo as bofetadas no rosto. Só que dessa vez ele sangrou. Não necessitava bofetadas no rosto dolorido do infeliz, que necessitava concentrar, aí a concentração teve que ser um pouco maior, né? Todas as energias na vontade
para não se atirar de qualquer modo a uma reação desesperada. Então, ele ainda conseguiu manter-se firme ali, mesmo diante de todas essas humilhações, para não revidar. Sem uma palavra de justificação, o filho de Jaré submeteu-se ao castigo cruel. Não reclamou, só baixou a cabeça. Porém, seu coração precípite parecia arrebentar de angústia no peito envelhecido. Imagina, gente, imagina a situação desse velhinho. Todavia, o olhar refletia a intensa revolta que lhe ia na alma opressa. A sua vibração começou de leve a se modificar. Impossibilitado de coordenar ideias em face da agressão, ficou tão abalado, né? Já estava abalado, ficou mais abalado ainda. Reparou que desta vez o sangue jorrava das narinas, atingindo a barba branca e o linho singelo das vestiduras. E isso não chegou a sensibilizar o agressor, que vibrou a última punhalada, ainda deu mais uma, e falou: safa-te, insolente. Ele já estava sangrando, mas ainda levou mais uma bufetada e o soldado mandou ele embora. Sustentando a custo o cesto que lhe pendia dos braços trêmulos, Josedebe avançou cambaleante, sufocando a explosão do seu extremo desespero. Ah, ser velho, pensava. Simultaneamente, olha que esse trecho aqui, gente, é interessantíssimo no pensamento de Josedebe. Olha isso aqui. Simultaneamente, os símbolos da fé modificavam-lhe as disposições espirituais, ou seja, dois pensamentos vibravam no seu coração ao mesmo tempo. E sentia no íntimo a palavra antiga da lei: não matarás, né? Ali ele puxava o que melhor tinha no seu conhecimento, né, de judeu, conhecedor dos ensinamentos de Deus, né, do Antigo Testamento que eles estudavam. Ele puxou isso dentro do seu coração: não matarás. No entanto, os ensinamentos divinos, a seu ver, na voz dos profetas, aconselhavam revide, olho por olho, dente por dente. Então, ele estava ali já, né, até então, muito humilde, muito resignado, muito fiel, mas já estava começando a chegar no limite das suas forças. A sua vibração já estava ali, ó, um tanto para o bem, um tanto já pensando numa vibração mais inferior. Gente, eu tenho certeza, né, que eu, no primeiro momento, já estava lá embaixo na minha vibração. Eu não teria, mas não teria mesmo, chegado até aqui, onde ele chegou, ainda sustentando uma vibração elevada como ele sustentou, de se humilhar, de calar, de pensar em Deus, no seu amor. Aqui, depois disso tudo, é que ele começa a vibrar lá e cá, né? Começa a balançar nos seus pensamentos. E, gente, o mais interessante de tudo, olha o que ele puxa das leis, né, que eles tinham do Antigo Testamento, que eram as leis que eles tinham na época, né, que eles estudavam, né, a palavra do Antigo Testamento. Não matarás, e o olho por olho, dente por dente. No Evangelho, no Sermão do Monte, no discurso do Sermão do Monte, minha tradução, Jesus, né? Deixa eu pegar aqui. Anotem aí para ler depois, né, que eu vou falar agora. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Olha que interessante. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Aqui, o capítulo 5 de Mateus é o início do Sermão do Monte, tá?
Na tradução, agora eu estou com a tradução do Haroldo, tá? É uma tradução do Novo Testamento, estou com a tradução do Haroldo. Na tradução do Haroldo, o capítulo 5 começa o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, tá? Aí fala sobre a missão dos discípulos, a lei, a justiça e o reino. E no trecho que eu vou falar aqui agora, Haroldo coloca assim, ó, 6 contrastes na interpretação da lei. Jesus, ainda no discurso, ele fala assim, ouvistes que... Gente, deixa eu situar aqui, vamos lá. Esses fatos aconteceram no ano de 34 depois de Cristo, ou seja, 1 ano depois da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. Quem leu um interessante texto que eu coloquei lá sobre a data da crucificação de Jesus, né, que é muito interessante, que eu coloquei lá no nosso grupinho, que dá a data exata, né, 3 de abril de 33 depois de Cristo, é a data exata da crucificação de Cristo. E lá tem como que os estudiosos, fora da doutrina espírita, alcançaram essa data, que é muito interessante, né? Eles usam a astronomia, o calendário judaico, procuram no mês de Nissan, em qual ano o mês de Nissan, enfim, tem umas referências lá. Mas para a gente é mais simplificado, né? Porque a gente tem Chico, né? Tem Emmanuel, tem Humberto de Campos. Há 2000 anos, dá a data exata e bate com essa data, né? 33 depois de Cristo é a data da crucificação de Jesus. Esses fatos aqui, vocês se recordam que lá no início, Emmanuel diz que era o ano de 34? Pois é. Os textos do Evangelho não haviam sido escritos ainda, tá? Tinha 1 ano que Jesus tinha sido crucificado. José, Gesiel, Abigail esperavam o Messias prometido pelos antigos profetas, mas não sabiam ainda da vinda de Jesus, nem da sua crucificação. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Mas olha que interessante, no texto aqui de Jesus, né, no discurso de Jesus das bem-aventuranças, Jesus fala assim, ó, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E aquele que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar com seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está aperfeiçoando a lei, né? Ele não veio derrogar, como ele mesmo falou, mas ele veio para aperfeiçoar. E ele está falando, na antiga lei, foi dito para vocês, não matarás. Eu digo mais, não matarás é certo que vocês não devem fazer, mas vocês não devem nem se encolerizar contra os seus irmãos. É o aperfeiçoamento dos ensinos de Jesus da lei antiga, né? E ele cita o não matarás, que foi o primeiro pensamento aqui que veio a José. E no mesmo texto, Jesus cita outros, né? Não adulterarás, e vai aperfeiçoando todos esses ensinamentos da lei antiga. E ele cita o olho por olho, dente por dente. Jesus, aqui no texto que eu estou falando. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra face. Por que eu estou falando isso aqui para vocês, né? Primeiro, que para Jesus levantar, né, esses itens da lei antiga, isso era muito vivo dentro do coração daquele povo. Mas eles ainda precisavam, como eu já falei, aperfeiçoar essas ideias iniciais. Porque quando o povo hebreu recebeu de Moisés esses primeiros ensinamentos, sobretudo a lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, que aos nossos olhos é tido como uma lei que seria até uma lei de vingança colocada por Moisés, é porque a gente não tem conhecimento que até então, né, era muito pior. Porque, por exemplo, se uma vaca ou qualquer animal da época ferisse de morte alguém, a família inteira daquela pessoa era assassinada. Com a instituição do olho por olho, dente por dente,
foi feito assim, ó, peraí, se o animal matou uma pessoa, mata o animal. Se uma pessoa da família ultrajou outra pessoa de outra família, essa pessoa tem que pagar, não a família inteira. Então, esse é o sentido, né, da lei de Talião, que aos nossos olhos, sem conhecer a cultura, sem conhecer o que acontecia antes, né, a gente leva para esse lado de, peraí, né, olho por olho, dente por dente é muito forte, mas para a época não é. Aquele povo, né, naquela época de Levítico, de Êxodo, precisava dessa lei mais firme. Jesus veio aperfeiçoar. Eles já estavam, como Emmanuel fala em Caminho da Luz, foi o momento da maioridade daquele povo, de nós, né, do povo. Por quê? Porque ali, com a vinda de Jesus, com seus ensinos de amor, o que significa essa maioridade que Emmanuel fala lá no Caminho da Luz? A maioridade civil, para a gente, é quando a pessoa alcança os 18 anos e ela já tem condições de entender perfeitamente os seus atos. Ali é o ponto. Agora, você já tem condições de entender os seus atos. Então, você vai pagar, né, ou vai responder, melhor dizendo, pelos seus atos. Ninguém mais vai falar por você, porque antes, né, os tutores ou os cuidadores, ou quem tem o poder familiar, né, o pai ou a mãe, respondia junto. Agora não, agora você vai responder sozinho. Por isso que Emmanuel fala no Caminho da Luz que com a vinda de Jesus nós alcançamos a nossa maioridade. A gente não tinha mais que pensar com aquele pensamento antigo. Agora a gente já sabia exatamente com os ensinamentos de Jesus o resultado das nossas ações. E eu achei muito interessante, né, essa leitura aqui desse trecho, onde Jesus ele levanta, né, justamente o matarás, o olho por olho, dente por dente, porque provavelmente eram questões muito fortes dentro do povo hebreu, do povo judeu, né? E tá aqui José mostrando isso para a gente, que foi justamente o que ele puxou da lei. Uma forma de abrandar a sua vibração, não matarás, né? Mas também estava ali dentro dele por conta das reações de humilhação que ele estava sentindo, lembrou-se do olho por olho, dente por dente. Alguém quer colocar alguma coisa aqui? Deixa eu ver que horas são. Alguém quer colocar? Ó, o olho por olho, dente por dente, ele é citado em Levítico 24, capítulo 24. Levítico é um estatuto civil da época, né? E Êxodo, capítulo 21. Então, vamos prosseguir. Então, esse era o pensamento que vibrava ali no coração de José-Deb. Seu espírito guardava a intenção da represária como remédio às reparações a que se julgava com direito, mas as forças físicas já não eram compatíveis com os requisitos da reação. Profundamente humilhado e presa de angustiosos pensamentos, buscou recolher-se ao lar, onde se aconselharia com os filhos muito amados, em cujo afeto encontraria certamente, de certo, a necessária inspiração. Então, ele tomou o caminho de casa e foi com o pensamento borbulhando, de todas as formas. Sua modesta vivenda, ou seja, não era mais um senhor de posses, né? Tudo lhe foi tirado do ponto de vista material, mas ainda possuía um tesouro que era a sua família. Sua modesta vivenda não demorava longe, e ainda à distância, acabrunhado, entreviu o singelo e pequenino teto do qual fizera a edícula do seu amor. Presto, rápido, né? Enveredou na trilha que terminava na cancelinha tosca, quase afogada pelas roseiras de Abigail. Abigail era filha, a gente vai conhecer, né, esse espírito também. Encheu de roseira
Então, era cravada ali nas roseiras de Abigail, a exalarem forte e delicioso perfume. As árvores verdes e copadas espalhavam frescor e sombra que atenuavam o rigor do céu. Não era mais um senhor de posses, possuía uma modesta vivenda, mas vivamente enfeitada pelo amor dos filhos e cheia, né, do amor de Deus. As árvores verdes, e com uma voz clara e amiga chegava de longe aos seus ouvidos. O coração paternal começou a ouvir a voz do filho, e para ele aquilo foi como uma vibração a acalmar o seu coração. Aquela hora, Gesiel, conforme o programa por ele mesmo traçado, arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. Era um filho, né, que com certeza, se o pai ainda fosse esse pai, dono de posses, que foi no passado, não ia precisar se submeter ao trabalho direto, né, do campo, mas estava ali traçando o roteiro, cumprindo fielmente, arando, plantando, colhendo com as suas próprias mãos, e a gente vai ver que com uma alegria e uma gratidão a Deus assim, indescritível. Quando a gente vê ainda hoje muitos que passam pela prova de perder, né, as suas posses, quantos pais de família deram, né, não conseguiram e sucumbiram a essa prova de perderem as suas posses e não conseguiam enxergar, né, com os olhos de crescimento. A voz do filho parecia casar-se à alegria do sol. A velha canção hebraica que lhe saía dos lábios quentes da mocidade era um hino de exaltação ao trabalho e à natureza. Os versos harmoniosos falavam do amor à terra e da proteção constante de Deus. O generoso pai afogava a custo as lágrimas do coração. A melodia popular sugeria-lhe um mundo de reflexões. E eu volto a falar, não é ao acaso. Essas intuições para abrandar a cólera dos nossos corações, seja por nós mesmos, seja por outras pessoas, não são ao acaso. Não havia trabalhado a existência inteira, não se presumia um homem honesto nos mínimos atos da vida para jamais perder o título de justo. Entretanto, o sangue da perseguição cruel ali estava a pingar-lhe da barba veneranda, sobre a túnica branca e indene de qualquer mácula que se pusesse a atormentar a consciência. Bom, vou parar por aqui. Deixa eu ver que horas são. 47. Vou parar por aqui. Aqui vai começar o diálogo, né? Ele chega em casa sangrando. Já vou passar, Bia, só um minutinho. Com a barba sangrando. Com a barba sangrando, não, com o nariz sangrando sobre a barba. Tem essa gravura aí, que está lá no estudo da FEB, que eles liberam as gravuras, eu achei maravilhoso. Abigail cuidando já do pai. E Gesiel, nós vamos conhecer, né, esses dois ali, trazendo para o pai reflexões muito inspiradas, né? E aqui, a gente vai entrar nesse trecho aqui semana que vem, começar a conhecer esse espírito que foi Gesiel. A gente vai lembrar, e eu quero que a gente vá com essa reflexão hoje, que no iniciozinho do livro, lá no prefácio, que Emmanuel deu o título de Breve Notícia, ele fala, né, que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Estevão, para quem não conhece a história do livro, para quem conhece eu relembro, Estevão é o nome que Gesiel vai ganhar lá na Casa do Caminho, mais para frente, tá? Mas quando ele fala aqui de Estevão, ele está falando desse espírito aqui, do filho de Josedebe, de Gesiel. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. E eu vou acrescentar, fala de Emmanuel, que se a gente não tivesse Paulo de Tarso,
para a gente começar a ver Gesiel, né, com a grandiosidade desse espírito. Se a gente não tivesse Paulo de Tarso, nós não teríamos mais da metade do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, né, ele tem 27 livros, juntando os evangelhos, todos os livros, são 27 livros. Desses 27 livros, são 14 de Paulo, que são as cartas, e 2 de Lucas, que é o Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Porém, nós temos um amigo, né, que ele diz o seguinte: se a gente considerar, a gente vai ver na história aqui do livro, que Lucas foi instruído, inspirado por Paulo de Tarso. Então, e Maria de Nazaré. Isso, Maria de Nazaré, João e Pedro forneceram informações tanto para Paulo como para Lucas, para que ele escrevesse, né, o seu evangelho e o seu e Atos dos Apóstolos. Então, mas quem inspirou, né, mesmo Lucas foi Paulo, né? Que eles se tornaram grandes companheiros, né? Então, se a gente tomar também, esse amigo nosso fala, os livros de Lucas como sendo indiretamente de Paulo, nós não teríamos dos 27, 16 livros do Novo Testamento. Tudo, né, por Estevão. Porque Emmanuel falou, se não fosse Estevão, não teria Paulo. Se não fosse Paulo, não teríamos 16 livros do Novo Testamento. Então, olha a grandiosidade desse espírito que a gente vai começar a conhecer. Vou interromper o compartilhamento. Fala, Bia. Pode falar, meu amor. Que eu acho mais incrível, apesar da truculência injusta dos soldados romanos, eles foram os mosquitos da história que eu conheci quando era pequena, no meu segundo ciclo de infância, que o homem viajava e aí fez uma oração para Deus, para chegar, para ter um lugar bom para dormir, mas só que ele ia deitar num tronco cheio de escorpiões que ia matá-lo, e aí Deus mandou os mosquitos e afastou ele dali. Então, os soldados romanos, no final das contas, foram esses tais mosquitos que afastaram ele lá do palácio, porque ele estava indo para o palácio, né? Para fazer o quê, né? Porque conhecer ia ser talvez muito pior se ele tivesse chegado no destino dele, entendeu? Porque era uma armadilha, né? E aí, tipo assim, vamos dizer assim, o escândalo é necessário, mas ai daquele que faz o escândalo, né? É claro que soldados estavam errados, que eles deveriam, pela justiça de Deus, pagar por o que eles fizeram, mas eles evitaram uma tragédia maior. Para esse Deus permite que essas coisas aconteçam, para que tragédias maiores não ocorram. É aquela frase, né, Bia? Deus escreve certo por linhas tortas. Que, na verdade... Aliás, ele escreve por linhas certas, a gente que enxerga torto, exatamente, porque a gente não sabe de nada. A gente que enxerga torto. E a gente vai ver isso também, você está falando de Paulo, né? Você está falando de Saulo, que ia tomar o lugar de Gamaliel, que era o representante máximo do Sinédrio, né? Mas a gente vai ver isso que você está falando também, e isso é muito interessante, né? E a gente precisa perceber isso também nas nossas vidas, quando as coisas aparentemente não funcionam da forma como a gente quer, né? Eu já passei por experiências desse jeito, quando chegar nessa fase do livro eu vou contar, que é quando, quem já conhece a história, eu fico antecipando, mas porque quando chegar no momento a gente vai esmiuçar bem. Quando aos nossos olhos parece uma injustiça tamanha que Gesiel foi escolhido para cuidar de um patrício doente, aquilo foi a redenção dele. Aquilo foi o ato de libertação dele, né? Então, é isso que você está falando. O que os nossos olhos parece ser uma injustiça, né? Um castigo, é que a gente não consegue ainda, a gente é muito pequeno para entender os caminhos de Deus. A gente é muito insubordinado ainda, a gente é muito crítico, a gente é muito egocêntrico.
Então, a gente não consegue ainda entender os caminhos justos e perfeitos de Deus. E aí a gente fala, puxa vida, que injustiça, né? Muito bom lembrado, Bia. Alguém mais quer falar? Não? Então, vamos encerrando, então, hoje os nossos... Francisco está quietinho. Faz um comentário aí, meu amigo. Você faz comentários tão maravilhosos. Não, não, hoje está muito gostoso. Poxa, eu nem queria que acabasse agora, está tão bom. Tá tão bom. Que bom. O comentário é esse aqui, está muito bom. Que bom, obrigada, meu querido. Vamos lá, então. Então, encerrando, Patrícia, acho que está aqui pela primeira vez, né? Ou estou enganado? Ítalo está aí. Ítalo, meu amigo, quer falar? Quer fazer algum comentário? Tá meio dodói ele. Não, hoje eu não tô meio Tá, esquisitinho né? ainda por causa da labirintite, tô quietinho, só ouvindo. Tá bom. Então, vamos encerrar o estudo de hoje. Semana que vem, então, se vocês quiserem, já dá uma lidinha nas 2 páginas, assim, para a gente poder comentar melhor os acontecimentos que vão vir, porque eu vou trazer também, vou cruzar muitas informações do que Gesiel vai trazer para o pai com os evangelhos de Jesus. Tá? E a gente vai ver que, como eu falei, ele não conviveu com Jesus, ele nem sabia, nesse momento da história, 34 depois de Cristo, 1 ano depois da crucificação de Jesus, Gesiel nem sabia que o Messias já tinha vindo, já tinha passado, já tinha trazido os seus ensinamentos. Mas esse espírito já vivenciava cada letra que a gente encontra no Novo Testamento. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês na semana que vem. Sobretudo, os ensinamentos do Sermão do Monte. Ele vai tentar encher o coração do pai desses ensinamentos, que ele não teve acesso nessa vida, mas teve acesso no plano espiritual. Porque, como diz um grande estudioso dos textos, o Evangelho de Jesus não é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho de Deus, e é universal. Então, muitos espíritos que aqui vieram já tinham esse evangelho nos seus corações. E Gesiel era um deles. E a gente vai ver isso semana que vem. Amores, vou escolher alguém para fazer a nossa prece. Rosana, você faz? Está tão linda aí com esse quadro de macramê. Faz uma prece para a gente? Olá, boa noite. Faço sim. Então, Tudo bom? Vamos. Ótimo. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que nos acompanham sempre aos nossos encontros do Recanto Sol de Assis, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome para o aprendizado de Teu Evangelho. Dessa forma, nesse estudo, nas figuras de Paulo, Estevão, pedimos, Mestre Jesus, que todas essas coisas que aprendemos hoje, tudo que foi dito, para quem está relembrando, para quem está vendo pela primeira vez, que consigamos trazer para nossas vidas, para o nosso coração, para o nosso dia a dia, que sirva para nós como um livro, novamente, ditado por Deus. Esteja sempre conosco, Jesus, nos amparando, nos auxiliando e nos confortando nas nossas vidas do dia a dia. Agradecido, Senhor, por esse momento, por esse intercâmbio e por estarmos aqui todos reunidos com essa mesma vontade de aprendizado. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, querida. Beijo, amores. Muita paz para vocês. Beijo, saúde e paz a todos. Fiquem com Deus. Tchauzinho, beijo. Beijão no coração de todos.